Quem eram as figuras importantes que chegaram a Porto Seguro no século XIX? Quais são as histórias deixadas que ficaram registradas? Quais os encontros que marcaram essa terra? No episódio de hoje, vamos abrir um capítulo pouco contado da nossa história. Os visitantes ilustres que pisaram em Porto Seguro e revelaram ao Brasil e ao mundo um novo olhar sobre este lugar fascinante. Hoje nós estamos iniciando mais um episódio do podcast com o nosso historiador Hamilton Reis, Diego Hamilton Reis. Bem, Márcia, parece que Porto Seguro sempre foi um lugar onde as pessoas importantes querem vir. Hoje muita gente vem para cá, mas só que no século XIX parece que teve muita gente importante do mundo. Eu estou curiosa, aqui, né? Quero saber quem foi. Diego, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Bom receber você aqui de volta. Sempre bom estar aqui, obrigado, pessoal. Já estamos curiosos para saber quem foram essas figuras ilustres mundialmente, né? Alguns, né? Mundialmente, alguns dos mais famosos, uma das figuras mais famosas do mundo, da história. Olha aí. Passaram aqui perto. É importante a gente lembrar que quando a gente fala de Porto Seguro, naquela época, a gente está falando de não só da vila de Porto Seguro, né? Da cidade, onde é hoje a cidade, mas a gente está falando de toda a sua extensão, da sua comarca, né? Que já estava pertencendo aí no século XIX, à província da Bahia, né? Que é de Belmonte, teve uma época que era até Canavieiras, também fez parte da comarca de Porto Seguro. Mas a maior parte é de Belmonte até Mucuri. Uma época, São Mateus também, né? Pertencia tudo a Porto Seguro. Então, todas essas cidades, de Belmonte a Mucuri, tudo pertencia a Porto Seguro. A extensão territorial é bem interessante, né? Era tamanho de estado, né? Não fosse esses problemas de Porto Seguro seria um estado, não seria anexado à Bahia, teria sua própria capital, e seria um estado, como é Pernambuco, como é outros estados no Brasil, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Espírito Santo se tornou um estado, uma capitania que se tornou estado, que era tão pobre quanto a Porto Seguro, né? Mas depois soube sobressair desse período também ruim, né? E Ilhéus teve um destino parecido com Porto Seguro. A capitania de Ilhéus virou comarca e foi anexada à capitania, à província da Bahia. E hoje que a Bahia é, na verdade, a capitania da Bahia de Todos os Santos, a capitania de Ilhéus e a capitania de Porto Seguro. Então toda essa extensão aí recebeu gente famosa. Recebemos gente famosa, né? Engraçado, né? Não só gente famosa, são pessoas ilustres. Elas tinham uma conotação para o mundo, outras não. Exemplo, o primeiro visitante ilustre... Vai falar em ordem cronológica? Vou falar em ordem cronológica, de 1802, né? Vai começar logo o século. Foi um contrabandista inglês. E a gente só sabe dele porque ele próprio escreveu um diário enquanto esteve preso aqui em Porto Seguro. Depois fica preso em Salvador, foge, pega esse diário dele, transforma num livro, vende lá na Europa. Esse é aquele que você contou no episódio passado. Exatamente, de outras histórias. Porque esse cara, um visitante ilustre, ele fica 3 meses em Porto Seguro. Entre a prisão dele, a tentativa de contrabando, vai para outro lugar. Tem o nome desse... Thomas Lindley. Ele é o que a gente chama de contrabandista, alguns chamam de pirata, mas ele era um comerciante inglês. Vendia uma série de coisas, né? Tecidos, enfim. Estava vindo lá da África do Sul, subindo. Resolve conhecer o Brasil. A embarcação dele quebra lá em Salvador. Ele conserta, vai descendo, quebra. Um pescador está passando, um barco pequeno. Vou te guiar. Quando ele chega, Porto Seguro. Totalmente por acaso ele vem parar em Porto Seguro. Conserto a embarcação dele, só que o conserto, pessoal, não é assim, quebrou uma peça aqui do meu carro, hoje mesmo o meu carro está pronto, daqui a uma semana, não. Eram meses, os consertos demoravam meses, né? Eles entravam. Tinha umas regras, né, que a coroa portuguesa não permitia que estrangeiros, na época os portos não eram abertos, né, a nenhuma nação, então não permitia que estrangeiros comercializassem sem autorização.
Então a maioria deles ficava dentro do navio, perto. Aí para sair era uma burocracia, enfim. E esse livro dele, ele era específico de Porto Seguro ou ele falava da visita ao Brasil? Não, esse livro é Narrativa de uma Viagem ao Brasil, é o título do livro. E ele fica 3 meses em Porto Seguro e 6 meses em Salvador. E ele conta de tudo. O que nos interessa? Os 3 meses em Porto Seguro. Porém, o período que ele fica em Salvador, no meio do período que ele está lá preso em Salvador, ele relata que... Lembra, você lê o livro, é como se você estivesse lendo o diário dele. Ele só transcreve o diário para o livro. Sim. Tem uma introdução, tem um final, enfim. Mas no meio do livro, né? Sim. O miolo do livro todo é um diário. Então, um dia tal, fiz isso e isso, consegui sair. Poxa, hoje minha esposa não estava bem. Busquei tal planta para ela melhorar. Essa febre não passa, não sei o quê. E tem um relato dele lá em Salvador que ele falou: hoje, dia tal, recebi a visita de 2 moradores de Porto Seguro. Fico impressionado como eu fiquei tão pouco tempo lá e eles vieram aqui na capital fazer alguma coisa e se preocuparam em vir me visitar no forte que eu estava preso. Né? Uma pena que ele não fala o nome das 2 pessoas, mas ele menciona Porto Seguro novamente. Esse é um dos trabalhos que então a gente passou Porto Seguro primeiro, depois ele foi para Salvador. Eu já contei no episódio anterior, né? Ele tenta um contrabando de pau-brasil, não dá certo. Só que essa informação chega, né, nas autoridades e as autoridades mandam prender o ouvidor de Porto Seguro que estava envolvido no caso, o José Dantas Coelho, ele e os filhos dele. E também manda prender o Tomás Lindley. E ele fica preso aqui, na casa de Camarica dele, fica 3 meses. Ele fica preso com a esposa dele, a tripulação dele fica presa em outra cela, ele não tem acesso à tripulação dele. Mas ele começa a fazer amizade com o guarda, né? Sempre tem alguém doente na família. E a administração de Porto Seguro começa a ceder para ele algumas saídas. Olha, vai visitar alguém que está passando mal lá em tal lugar. Ele vai lá, ele tinha uma maletinha com alguns remédios da época, né? E ele chegou aí em Vale Verde, ele chegou aí em Trancoso. É dele o relato que quando a pessoa estava perto de morrer, ficava presa, né? Ficava com a janela e porta fechada, na escuridão, abafada, né? Então é dele. Os catapiolhos também, né? Os catapiolhos, exatamente. Ele fala algumas coisas que a gente não gosta, mas que eram verdades na época para ele, né? As autoridades de Porto Seguro, os tenentes, enfim, as pessoas de ordem da cidade, jogavam muito baralho, passavam muito tempo jogando baralho, um passatempo de jogatina, né? E ele repudiava muito isso, né? Ele conta isso, ele relata: poxa, esse cara, ao invés de é o cara que vai dar a ordem ou a bronca e fica jogando com as pessoas, né? Fala dos piolhos, né? Que era comum um catar o piolho do outro. Fala de algumas doenças que tinham aqui. Falam das frutas. Ele fala uma coisa interessante. Ele fala que aqui em Porto Seguro ninguém consumia batata. Olha que hoje a gente come batata pra caramba, batata frita, purê de batata. Mas até 1802 ninguém consumia aqui em Porto Seguro. Ô Diego, naquela época as coisas eram mais difíceis, né? A viagem era uma viagem longa, era uma viagem mais difícil. O que você acha que motivava esses visitantes a, né, passar por se sujeitar a uma viagem longa e difícil para conhecer Porto Seguro? Esse que eu estou falando, Tomás Lindley, ele não tinha o objetivo de vir para Porto Seguro. Foi um acaso. Desse acaso ele quis achar uma oportunidade, enfim. Mas, ao ele relatar que em Porto Seguro e em Salvador existem uma variedade de fauna, de flora, de espécies, e que qualquer bom naturalista iria gostar muito de conhecer esses 2 lugares, e na divulgação do livro ele abriu a possibilidade para todos os naturalistas do mundo, os principais eram todos da Europa, de virem para cá. Então, assim, ele tem uma contribuição de falar: olha, lá nessas 2 localidades tem uma diversidade de fauna, de flora, biomas incríveis. Então, a maioria que eu vou falar aqui eram naturalistas.
Eram pessoas, talvez não de formação, mas de paixão, ou de formação e de paixão. Quem mais teve por aqui? Então, aí depois do Thomas Lindley, só para fechar o arco dele, né? Ele publica o livro e depois o que acontece com ele? Ninguém sabe. Isso está bem claro no livro do Tarles. Tarles, desculpa, não trouxe o livro de novo. O nome do livro é O Escandaloso Contrabando em Porto Seguro. Onde ele esmiuça esse caso que eu acabei de contar. Esmiuça em detalhes, dá nome, o processo, o juízo, o dia. É fantástico. Um livro, leitura fácil, leitura que você devora ali em horas, né? Ou 2, 3 dias você termina de ler o livro. O Tarles fala no final o seguinte: a história do Thomas Lindley acabou ali. Ele some do mapa, ele some da história, ele some da... Não se tem registro do Thomas Lindley em nada mais depois disso. Então ele é um camarada que, para a história do mundo, ele surge em 1802 e desaparece em 1805, que é a publicação do livro. Incrível essa história. E esse período curto que ele aparece para a história do mundo, Porto Seguro está no meio. E aí, depois do Thomas Lindley, 1816, vem uma das pessoas, talvez de todos esses que eu vou falar, para Porto Seguro foi o mais importante, que é o príncipe Maximiliano de Neuwied, que é um condado lá da Prússia. Hoje essa região é da Alemanha. Mas já foi da Áustria, enfim. Então por isso vocês vão ver ele falando que ele é austríaco, que ele é prussiano, que ele é alemão, né? Naquela época estava meio dividido, depois teve outras. Hoje seria alemão. Ele resolve vir ao Brasil, saindo de... Ele é um naturalista. Saindo do Rio de Janeiro e terminando em Salvador. A pé. Sem limite, sem tempo para acabar essa expedição. Nossa. Duraram quase 3 anos. Ele foi com equipe? Sozinho? Ele foi com a equipe. Essa equipe era interessante, uma equipe bem organizada. Tinham cerca de 8 pessoas. Eles iam andando, mas tinham os burros de carga que iam levando os mantimentos e roupas e coisas deles. Ou às vezes eles subiam também nesses animais. Mas o interessante é que quando eles saíram do Rio, por exemplo, chegaram numa cidade, por exemplo, Campos, tá? Só um exemplo. Ele não tinha aqui a gente só tem 2 dias para ficar, então vamos rápido. Não. Esquece isso. Ele chegava. Quem é o prefeito? Não, na época não era prefeito, não, mas quem é o responsável? Que é fulano? E, sou isso e tal. Chegava. Sem pressa. Né? Que tem aldeamentos indígenas? Tem. Onde fica? Posso visitar? Ia lá, visitava. Ficava 2, 3 dias nos aldeamentos, conhecia. Aí, nesse período, ele, aqui tem essa espécie tal, da borboleta azul, aqui tem essa árvore tal, dessa uma variação, parece com uma árvore que tem lá na Alemanha, mas aqui eu não sei o nome. Porém, eles chamam essa árvore de tal, e dava o nome. Ele catalogou muita coisa. Nossa Senhora, cara, são volumes e volumes. O livro dele chama Viagem ao Brasil, 1815 a 1817. E aí ele vem descendo do Rio até Salvador. Quando ele chega no Prado, ele já fala de Pataxós, que estavam guerreando contra Aimorés. Antes. Ou seja, ele vai conectando com as nossas histórias. Sim. Passa por Barra Velha, tal, chega em Trancoso. Aí conta o que tem. Aqui tem uma igreja, ela é pequena, o nome do vigário é tal, e aqui não sei o quê, e tem poucos moradores. Depois chega no Arraial da Ajuda e tudo mais. Atravessamos o rio de Porto Seguro, né, que alguns chamam de Buranhém. Chegamos na travessia, aí começa a falar toda essa parte, começa a descrever a nossa cidade baixa. Sim. Né? É ele que vai dizer quais são os bairros de Porto Seguro. Pela primeira vez a gente tem um relato oficial dos bairros de Porto Seguro, de 1816 para trás não tem. E esses bairros, os nomes eram os mesmos? Os bairros eram 4. Vila Alta, que hoje é cidade histórica. Ponta de Areia, ali vamos dizer, ali da Praça do Relógio, daquele posto ali de gasolina até a igreja, da Passarela. Pontinha. Da Passarela até a Balsa hoje, né? Uhum. E os Marcos, que seria ali depois da Rei Lux ali, até o final da Rua 7 de Setembro. Sim. Que é antes do corredor do Pacatá ali, do Raul do Mangue, o Marechal Deodoro, né? Era isso. Porto Seguro se resumia
a isso. Ele fala, quem morava nos Marcos, né? Que eram os proprietários das garopeiras, né? Ele fala quem morava na Vila Alta. A Vila Alta era uma espécie de setor público, né? De órgãos públicos, né? Tinham poucos moradores lá e funcionavam as repartições, o ouvidor ficava lá, enfim, parte de juízes, enfim, os eclesiásticos, né? Igreja, ficava essa parte administrativa era na Vila Alta. Ele fala do professor de latim, que tinha Porto Seguro, tinha um professor de latim. Ele dá o nome desse professor de latim e através desse nome a gente chega nos seus descendentes até hoje. E ele ficou quanto tempo aqui? O príncipe, ele fica aqui em Porto Seguro 3 semanas. Ao todo, porque olha só, onde ele fica mais, aí ele sai de Porto Seguro, vai para Santa Cruz, hoje Santa Cruz Cabralha, atravessa o rio, vai para Santo André, vai para Santo Antônio. Em cada localidade ele vai descrevendo quem está lá, como é que é os animais, os rios, não sei o que, curiosidades. Lá em Belmonte ele sobe o rio para chegar no aldeamento de botocudos. E ele convive 10, 12 dias com os botocudos. Nessa época os botocudos não comiam gente. Os botocudos ainda estavam guerreando, mas aqueles que ele visitou não estavam. Aqueles já estavam mais para não fazer guerra. Da paz. Já estava mais da paz. Relata tudo. Depois dele, quem mais esteve aqui? Aí ele segue o caminho dele, vai para Salvador. Cara, eu falei que a comissão dele era interessante porque, por exemplo, tem uma hora que eles ficam mais tempo numa cidade porque eles mandam por barco, aquela cidade aquela vila tinha um barco, tinha um porto, né? Mandam informação para o Rio de Janeiro para mandarem mais mantimentos. Então eles aguardam vir novos mantimentos para eles. Comida, roupas e outras coisas que eles acham vão precisar mais disso, né? Então era uma coisa organizada, mas durou quase 3 anos. Ele não tinha limite para acabar essa expedição. O livro dele é riquíssimo. Claro que eu leio mais a parte de Porto Seguro, mas eu já li todo o livro, cara. É uma coisa incrível. Outros historiadores podem ler as partes correspondentes às suas localidades, vão achar coisas fantásticas, né? E esses visitantes, todos eles deixaram registros, relatos e as impressões deles de Porto Seguro? Então, quem deixou mais foi o príncipe e o Tomás Lindemann, né? Os 2 primeiros. Esses aí... eu esqueci de um, no meio deles, veio um alemão para cá, o Guilherme von Feldner. Uma pena, o livro dele está em alemão. E ele é um mineralogista. Ele vem a mando do rei. O rei manda vir 3 mineralogistas, os 3 alemães, para o Brasil, para encontrar locais do Brasil que tem minério, que o Brasil possa, né? E um dos locais que um desses vem é para Porto Seguro. Ele tem um livro extenso, né? Uma hora a gente vai traduzir, alguém vai traduzir, a gente vai saber mais o que ele fez aqui de 1812 a 1814. Né? Um período interessante. Quem estava aqui. Depois tem um fotógrafo, Charles Landser. Ele fotografa litografia, a maioria delas, né? Você desenha o que você está vendo, né? Do Rio de Janeiro até Pernambuco. E tem uma imagem de Porto Seguro, que na verdade é de 2 índios. Ele só está descrito assim, índios de Porto Seguro. Então a gente até hoje não sabe de qual localidade era esse índio. Sim. Ele estava na comarca, né? Ele veio para cá em 1825. Ele tem muitas fotografias, as mais antigas, uma das mais antigas de Santos, Rio, Salvador. Tem muita coisa boa, muito bonita, de paisagem e tudo, de pessoas. E de Porto Seguro só tem uma imagem. Dos 2 índios. Aí, assim, cabe a gente ir mais a fundo nesse livro dele. O que chegou até a gente só foi isso. Pode ser que ele tenha mais. Em outras publicações ele colocou outras fotos, a gente não sabe. E quem sabe, se a gente achar, se for desse período, seria a foto mais antiga de Porto Seguro. Por enquanto é essa, só que a gente não sabe a localidade. Já estamos, hein? Falamos em 4 já, né? 4. Aí o mais famoso de todos eles agora, 1832, aparece um camarada aqui, nada mais, nada menos do que Charles Darwin.
Olha, Darwin. Darwin passou por aqui. Ele é uma viagem que ele faz do Rio. Ele já estava no Brasil, já sabia que o Brasil tinha uma grande diversidade. Então ele vem, sai do Rio para Salvador. O intuito dele era pesquisa. Pesquisa naturalista, clássico, catalogar, muito parecido com o príncipe Maximiliano. E ele para em Abrolhos. Abrolhos, arquipélago de Abrolhos, pertence hoje a Caravelas, né? Que na época pertencia a Porto Seguro. 1832, e fica um tempinho lá em Abrolhos, faz algumas análises e descreve em um dos livros dele. Não é o Teoria da Evolução, mas é em um outro livro. E Porto Seguro volta a aparecer, né, no mapa aí de uma figura ilustre, né? Cenário mundial agora, né? Cenário mundial. E, Diego, você acha que essas visitas específicas mudou o rumo da história, trouxe visibilidade para a região? Sinceramente, nesse período, não. Nenhum deles... Por que eu estou falando isso? Nenhum desses relatos são de pessoas de Porto Seguro. Quer dizer que a vida das pessoas de Porto Seguro continuaram a mesma coisa. Eles só passaram por aqui, né? Esses caras passaram, olharam e relataram. Os moradores de Porto Seguro não fizeram isso. A vida deles continuou. A importância deles possivelmente foi a história. A importância deles maior é hoje, a gente poder entender por eles, né? Mas eles não chegaram a mudar a vida das pessoas aqui. Viram? Porto Seguro continuava ali galgando na luta para tentar, né, crescer. Sim, exatamente. O Darwin, ele passa mais longe, né? Ele passa na comarca, né? Esses outros chegam a pisar aqui em Porto Seguro, são presos aqui em Porto Seguro, moram com índios aqui. Então, assim, cada um deixa a sua contribuição. Mas é como vocês falaram, é mais para a história, né? A maioria experienciou mesmo, né? A maioria experienciou mesmo. Depois do Darwin, um naturalista inglês, tem aqui o Robert Ave Lallemand. Apesar do nome francês, ele era um médico e explorador alemão. Esse cara escreveu 3 livros sobre essa viagem que ele fez ao Brasil. E aí tem um livro dele que é uma viagem às capitanias do norte, algo assim. E aí eu comprei esse livro, achei esse livro num sebo, o livro veio velho, desgastado, um livro antigo, difícil de achar, caro. E ele é um livro, assim, mais ou menos, ele tem 2 páginas sobre Porto Seguro. Você acredita nisso? Mas comprova... Algo... Não, comprova... Por exemplo, ele questiona uma coisa interessante sobre o descobrimento do Brasil sem Porto Seguro. Ele fala bem assim: acho o porto de Santa Cruz maior do que o de Porto Seguro, que eu achei pequeno. Porém, a latitude e os graus indicados na carta de caminho dão precisamente em Porto Seguro. Ou seja, dá o pitaco dele, mas tem que reconhecer. Exatamente. Então isso é uma coisa interessante, né? Mas a maior contribuição dele não é com Porto Seguro, é com Mucuri. Porque lá em Mucuri ele descobre que subindo o rio tinha uma colônia de alemães. E ele descobre alguns maus tratos e alguns problemas sérios que essa colônia estava sofrendo. E ele vai relatar para os compatriotas dele para que venha ajuda. E era território de Porto Seguro, né? Então, alguns colonos também... Aí, olha só, já não são colonos portugueses, já estamos falando daquela onda de imigrantes italianos e alemães chegando ao Brasil no século XIX. E alguns, a gente conhece os casos de sucesso, né? Principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas teve os casos que não deram certo, né? Aqui a gente está aqui na comarca de Porto Seguro, a gente teve casos assim. Não vingaram. Que não vingaram, infelizmente. Tem uma série de fatores, né? E nas pesquisas agora, claro que vão surgir com o tempo, vão surgir mais, mas nas pesquisas a gente finaliza com os visitantes ilustres com um que é brasileiro, mas que tem uma importância, principalmente para a história do Brasil, muito grande. Uma figura política? Ele chegou a ser político, que é o Francisco Adolfo Van Hagen, mais conhecido como Barão de Porto Seguro ou Visconde de Porto Seguro, que foi o último cargo, não, o último título que ele recebe, né, em vida.
Ele... Lembra que eu falei mais cedo que veio, que o governo, que a coroa portuguesa contratou 3 mineralogistas alemães para virem para o Brasil, né? Buscar os minérios, buscar onde o Brasil tinha potencial, enfim. Eu falei do Guilherme von Feldner, que foi o que veio a Porto Seguro, mas eu não falei de um Van Hagen que veio junto, um dos 3. E ele vai ter um filho, vai ter vários filhos, e vai ter um filho em Sorocaba, na cidade do interior de São Paulo, que ele dá o nome de Francisco Adolfo Van Hagen, que vai vir a ser o maior historiador do Brasil. É o patrono da história brasileira. E vai virar barão de Porto Seguro com esse título nobre, justamente por defender que Porto Seguro foi o verdadeiro ancoradouro da Armada de Cabral na época do descobrimento. E alguns anos depois recebe a evolução do título, né, para Visconde de Porto Seguro. Mas um ou 2 anos depois ele acaba falecendo em uma viagem, já em 1878, se eu não me engano. Um ano antes dele morrer, ele vem para Porto Seguro. Ele passa um dia aqui, possivelmente só para comprovar, né? Queria achar mais relatos desse dia dele aqui em Porto Seguro, que horas ele chegou, onde ele ficou, com quem que ele conversou. Mas ele conta. Ele chegou a escrever esse relato? Ele escreveu o que teve aqui em Porto Seguro, mas foi uma escrita breve. Ele já era diplomata na época, né? Então viajava muito, principalmente para fora do Brasil, né? Ajudou a resolver alguns conflitos na Guerra do Paraguai. E como historiador, ele tem diversas honras, né? Ele é a primeira pessoa a descobrir onde Cabral estava enterrado. Ele é a primeira pessoa a conseguir reunir os principais documentos do descobrimento, tanto é que ele vai escrever em 2 volumes, em 1854 até 1857, o História do Brasil, que é tido hoje como o principal livro sobre a história do Brasil. Ele não vai falar só do descobrimento, ele vai falar de toda a história do Brasil com... Ele era um profundo investigador, né? Ele ia nas bibliotecas, ele ficava caçando todas as possibilidades. Ele era um Diego da vida. Olha, eu não chego aos pés do que o Adolfo Van Hagen fez, que é o que ele fez numa época que não tinha internet, não tinha tecnologia nenhuma. Ele realmente ele ficava horas pesquisando, ele ia atrás de manuscritos, ele ia atrás de outros idiomas. Ele não construiu à toa esse legado dele, né? É incrível. É uma pena que as homenagens a ele em Porto Seguro sejam muito poucas, né? Para não dizer que é só uma, que é uma praça que a gente tem aqui em Porto Seguro com o nome dele, mas que não tem sequer mais uma placa, uma estátua, não tem nada sobre ele. Pouquíssima gente sabe que o nome daquela praça é Praça Visconde de Porto Seguro. Olha. Que é uma praça que fica em frente à Casa da Lenha, ali no finalzinho da Tarifa dos Pescadores, né? E chama Praça Visconde de Porto Seguro. E ela, inclusive, foi reformada, né? A gestão atual reformou ela. É uma praça pequenininha, mas não tem mais a placa. Não tem uma estátua, não tem nada. Tem gente, inclusive, que chama aquela praça de Praça dos Pescadores, mas é Praça Visconde de Porto Seguro. Para a gente praticamente finalizar também, acho que o Marcelo vai falar mais alguma coisa. O que você acha que Porto Seguro precisava para resgatar um pouco dessa história aí? Um museu, alguma coisa assim? Nazareno, se a gente for olhar o que cidades, não vou dizer com menos importância, mas cidades que não tiveram 10% dos acontecimentos que Porto Seguro teve, o que essas cidades são hoje em termos de visitação, na parte histórica, na parte de museu, Porto Seguro precisa de muita coisa, mas muita coisa. Você chegar na cidade histórica hoje, os prédios, a maioria estão fechados. O turista que vem para cá, para a parte de lazer, ele chega, a praia está aberta, a barraca está aberta, a barraca de praia está aberta, os passeios estão acontecendo. Na cidade histórica, que seria o principal local, tem outros locais em Porto Seguro, mas vamos falar da cidade histórica, precisa de mais coisa ali. Poxa, você tocou no ponto... Precisa. Perfeito. Precisa. Ali é o nosso coração, ali estão as nossas evidências de que tudo começou ali, da nossa origem está ali. Tem outros locais também que a gente precisa explorar.
a Praça Visconde de Porto Seguro, a Praça dos Ex-Combatentes, a Cova da Moça. Tem outros locais de Porto Seguro, tem outro, o Fortinho de Gonçalo Coelho, a antiga Praça da Bandeira, agora a Praça Raimundo Costa. Tem uma série de locais. Com esse advento do turismo, morreu um pouquinho essa parte histórica? Olha, principalmente para os administradores? Eu podia falar que sim, mas assim, quando eu vou por exemplo, eu vou para Salvador. Fui em Salvador esse ano visitar o Museu da Cidade. Você fica encantado, cara. É um show de tecnologia mostrando como era Salvador em 1549. Cara, incrível. Eu falei, cara, isso em Porto Seguro seria fantástico. Aí você sobe, vai para o próximo andar, tem uma maquete, e dá umas 4 mesas dessa que a gente está aqui, mostrando todo o mapa, uma maquete de Salvador. Que legal. E com os pontos principais, e em cada ponto tem um número. E aí tem, atrás dessa maquete tem uma televisão para cada pontinho daquele dizendo quais são os feitos e por que aquele ponto é importante. Então, existe alguém que gosta de cultura, né? Que gosta de história e que valoriza, né, aquele lugar. Exatamente. O que eu vejo, Diego, de todos esses episódios até aqui, eu consegui memorizar algumas coisas. Como você falou, uma praça que teve uma bandeira que não tem mais. Sim. Se você tivesse a oportunidade de resgatar a história, você tentaria recuperar esses... A gente precisaria dar uma envelopada cultural e histórica em Porto Seguro. Eu acho que é possível, né? Porto Seguro já foi pobre e conseguiu sobreviver. Agora Porto Seguro é rica. Pode fazer o que ela quiser. É só valorizar essa história, né? Como você falou, não é só praia, não é só barraca. Poxa, mas vamos conhecer. Eu mesma, tantas vezes já fui na cidade histórica e como você falou, aqueles prédios todos fechados. Eu nunca entrei ali naqueles prédios. Você entrar numa casa de câmara e cadeia e saber que onde você está pisando ali já ficou Tomás Lindley, já ficou o magistrado Chaves. Eu falo, poxa, isso aqui tem uma história, cara. Isso aqui tem uma história. Né? Já ficaram outras figuras presas que a gente até hoje não... Você entra na Igreja Matriz, você saber que ali foi decidido o fim do Pedro do Campo Tourinho. Tem muitas, estamos falando só de 2 locais. Tem a Igreja da Misericórdia, tem São Benedito, tem outros, tem o Colégio Jesuítas em ruínas. Sim. Tem a Rua Antônio Ricaldi, tem a casa de Antônio Ricaldi, o grande médico de Porto Seguro. Né? Essa fica para os heróis aí, ano que vem, quando eu voltar aqui. De monumentos, essas coisas assim, você acha que falta? Tem o que precisa, só não está acessível? Tem grandes... Olha, a gente precisa reformar os nossos prédios e tudo, mas assim, a gente precisa construir uma galeria dos heróis e heroínas de Porto Seguro. Tem uma série de pessoas que fizeram jus a manter Porto Seguro viva, sobrevivendo, né? E essas pessoas não são reconhecidas pela localidade de Porto Seguro. Ela precisa ser reconhecida. Não vou dizer urgente, mas é um projeto. Tem que ser feito. As pessoas têm que saber como é que a gente sobreviveu 525 anos. Né? Uma história de Porto Seguro não é de 1880 para cá. Graças a Deus, já começou em 1980. Poderia ter começado antes. Mas... Tem uma Secretaria de Cultura já há algum tempo, né? Com vários administradores e tem pouca importância, às vezes, mostrar essa parte de Porto Seguro ou levantar um pouquinho mais da história, né? Fazer um projeto maior, considerando tudo isso, vai dar certo. Acho que a Secretaria de Cultura consegue fazer isso. A gente vai torcer para que dê tudo certo e não vai faltar coisas para fazer. Então, cultura e turismo junto ali dá para fazer um negócio legal, né? Aumentar esse turismo cultural, né? Tem muita gente que vem para Porto Seguro para o lazer, mas reserva um dia dos seus 5, 7 dias para conhecer a cultura local, para conhecer, o que começou o Brasil? Quero conhecer. Na verdade, a maioria dos turistas fazem isso. Não é só lazer, né? Pelo menos um dia ele vai se dedicar a esse passeio cultural. Diego, no próximo capítulo nós estamos chegando aí, caminhando para a história da Cova da Moça. A Márcia está curiosérrima para saber sobre essa história da um Cova da Moça. Gente, deixa um spoiler para mim também, para Márcia. Ele está dizendo de mim, mas ele também está.
Qual spoiler que você pode deixar um pouquinho, uma pincelada sobre o que a gente vai estudar, né? O que a gente vai ouvir aí no próximo episódio? Alguma polêmica que seja talvez só buchicho, que é ou não é verdade? Olha, a Cova da Moça é em volta de polêmicas. Pra vocês terem ideia, até pouco tempo atrás, posso dizer até o ano passado, eu não tenho esse dado, mas uma boa parte da população de Porto Seguro achava que a Cova da Moça não aconteceu. Que só foi uma lenda. É fato? É verdade, totalmente verdade. Totalmente verídico, com processos, crimes estudados, transcritos, publicados em livro, em tudo. Tô arrepiada. Não é conto da carochinha. Não, infelizmente, quisera eu que fosse. E a peça de teatro da Cia Prosopopeia, né, do grupo do André Simeão, enfim, ela é bem dramática, cara. Por que esse fato abalou tanto e essa história ficou tão sucinta na história de Porto É um Seguro? crime trágico. Ele termina muito ruim, muito feio e de uma injustiça muito grande. Isso abala qualquer pessoa. Qualquer um se sensibiliza rapidamente com... Tem como saber a idade? Qual era a idade dela? Não, ainda a gente não chegou pra gente saber a idade dela, a gente sabe quando ela morreu. O dia que morreu, a hora que morreu, por que morreu. Nós vamos saber a motivação, vamos saber tudo, vários... vamos saber tudo. Mas o dia que ela nasceu, o registro de nascimento dela, ou de batismo, a gente ainda não chegou. Nome. O nome dela completo a gente tem. Não temos os parentes. Se a gente souber um parente, a gente já ajuda a nossa vida aí. Quem cometeu o crime. Quem cometeu o crime, já tem tudo. Nossa. Qual foi a punição? Você não pode perder. Então, pessoal, história. é isso aí. Nós estamos chegando ao final. Nossa, foi uma série maravilhosa. É claro que não vai só terminar na história da Cova da Moça. Ano que vem... Olha, ele já deu um spoiler aqui que nós vamos falar sobre os heróis, né? Eu gostei. Porque eu já estava ficando triste. Falei, poxa, acaba na história da Cova da Moça? Não, não acaba. Então, essa temporada acaba agora. Essa temporada é legal. Mas nós vamos chegar numa nova temporada, porque o Diego é um pesquisador, está buscando, está estudando, ele está com muita sede, buscando saber mais detalhes da história de Porto Seguro. Então, na nossa nova temporada, nós vamos começar falando sobre os heróis. Ó, eu estou dando spoiler para vocês mais para frente, mas no nosso próximo episódio nós vamos falar sobre esse crime bárbaro. É o crime da Cova da Moça. E para a próxima temporada, vamos dizer assim, vamos cobrar do Diego aqui para trazer um desses escritores aí, de algum desses livros aí, tá bom? Muito bom. Aqui o espaço está aberto, aqui é cultura e é muito gratificante e enriquecedor a gente conhecer essa história. Então, fique com a gente, se inscreva em nosso canal, curte, comenta, compartilha, envia para seu amigo, alguém que você saiba que vai ter interesse de estar conhecendo mais sobre a história de Porto Seguro. Muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por você estar conosco, por você estar nos assistindo. E nós estamos abertos também, se você tiver uma sugestão de uma próxima entrevista, se você tiver perguntas também para a próxima temporada, fala sobre tal tema, né, Diego? Podemos estar falando, olha, o pessoal quer saber sobre este assunto aí. Ou se você achou que faltou algum detalhe, faltou falar isso, eu sei de alguns detalhes que eu acho que não está incluso. Opa, bora voltar. Você volta, Diego? Com certeza. Então pronto, tá fechado. Então se você achar que a gente tá faltando um detalhe ou outro, não, Nasa? Com certeza. Nós estamos abertos, o espaço está aberto e você é muito bem-vindo. Convidar você também para dar aquela maratonada no nosso canal, onde vai ter vários cortes aí, tanto da história de Porto Seguro como os outros episódios que a gente teve aqui no IESO Pode Mais. Então, tudo de bom para vocês, até a próxima. E muito obrigada, Diego, mais uma vez. Obrigada, Nasa, e obrigada a todos vocês. Nos vemos na Cova da Moça. Ixi, Maria. Até mais.